De todos os casos que eu fiz, essa foi a vítima que mais sofreu e sobreviveu. Senta aí que eu te conto. Alison Bota era corretora de seguros. Ela tinha 27 anos na época. No dia 18 de dezembro de 94, ela estava na praia com os amigos. A noite foi caindo e ela levou todos para o seu apartamento para ficarem juntos e terminar aquele dia especial. A confraternização terminou e Alison dá carona para uma amiga. Ela leva essa amiga em casa porque Alison alega que era muito perigoso e estava muito tarde e ela não podia ir sozinha. Ela leva essa amiga em casa e retorna para o apartamento. Quando Alison está chegando, a vaga onde ela colocava o carro estava ocupada. Então ela resolve descer algumas quadras e achar uma vaga o mais próximo possível de casa, porque era muito tarde da noite. Então ela para o carro e bem onde tem um poste de luz tem uma árvore tapando e tá meio escuro, ela não consegue enxergar muito bem, mas foi o único local que ela conseguiu mais perto de casa. A Alison estaciona o carro dela. A Alison então começa a pegar os pertences no banco de trás do carro, tranquilamente, sem nem imaginar que tinha alguém observando ela. Ela não trancou a porta do motorista e de repente a porta abre. Era um homem que calmamente, portando uma faca, diz para ela passar para o banco do carona. Sem reagir, ela faz o que ele mandou. O homem entra e senta no banco do motorista. Ele falou para ela ficar calma, senão ele ia matar ela. Esse homem liga o carro e começa a dirigir. A Alison passa pelo seu apartamento, olha a janela do seu apartamento e já sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. No meio do trajeto, esse homem se identifica como Clinton. Ele puxa assunto tranquilamente, muito calmo, e diz para Alison que a intenção dele não era matar ela. Ele diz que só precisava do carro. Esse tal Clinton começa a explicar para Alison que ele precisava do carro porque ele tinha que encontrar uma pessoa. E assim que isso acontecesse, ele ia devolver o carro para ela e ela nunca mais ia ver ele. Durante o percurso, por várias vezes ela pensou em pular do carro, mas o medo era tão grande que ela ficou travada. Ela não conseguia se mexer. Num certo momento, Alison diz pro tal Clinton que ele poderia ficar com o carro dela e que deixasse ela ali mesmo, que ele nunca mais ia ver ela. O homem conta que precisava do carro para encontrar uma pessoa, porque essa pessoa tinha furtado uma televisão dele e ele queria a televisão de volta. Tinha furtado a televisão e dinheiro e ele estava indo encontrar essa pessoa. Por isso ele precisava de um carro diferente e uma pessoa diferente junto com ele, para não levantar suspeita e essa tal pessoa acabar fugindo. Logo após esse discurso, Clinton encontra essa pessoa que furtou a televisão e o dinheiro dele. Clinton para o carro e o tal ladrão entra. Ele apresenta a Alison para esse homem como amiga dele e disse para Alison que o tal homem se chamava Thanos. Alison contou depois que sentiu uma energia absurdamente horrível e má neste homem, no Thanos. Uma energia de uma pessoa muito ruim que ela nunca tinha sentido antes. Então agora com os três dentro do carro, eles seguem viagem. Alison percebe que eles estavam num lugar bem deserto, já longe das casas, apartamentos, dos prédios, num lugar que não tinha ninguém, não tinha um carro passando. Todos estavam em silêncio dentro do carro, até que Clinton para e diz para Alison tranquilamente que eles iriam fazer sexo com ela e que ela ficasse calma, que nada ia acontecer de pior. E que isso ia ser feito, ela gostando ou não. Eles perguntaram a ela se ela iria reagir. Ela disse que não, que ela não sabia lutar e que ela ia ficar quieta. Depois de algum tempo, eles violentando ela, um deles deu um mata-leão na Alison. Segurou o pescoço dela com muita força e ela começou a implorar para não morrer. Foi aí que ele apertou mais e ela desmaiou. Agora a Alison está desmaiada, ela perdeu a consciência devido à violência
e devido à esganadura no pescoço dela. Então eles aproveitam e dão 35 facadas no abdômen de Alison. As facadas foram feitas com tanta violência que aquele frenesi, aquela violência toda fez com que Alison voltasse à consciência. Ela acordou devido à violência das facadas. Não era da dor, porque nesse momento a pessoa não sente mais dor. Era da maneira como eles mexiam o corpo dela, dando as facadas. E ela acorda. Claro que eles pensavam que ela já havia perdido a vida há muito tempo. Só que de repente um deles vê um reflexo no joelho dela. Porque como eu disse, ela estava voltando à consciência. Foi aí que eles viram que ela estava viva. Então Thanos resolve pegar a faca novamente e cortar o pescoço de Alison. Ele fez 17 rasgos no pescoço dela e começou a cortar de ponta a ponta, porque a intenção deles era arrancar a cabeça. Acreditem, a cabeça de Alison Bota, não sei se é assim que se fala Bota, ficou quase que totalmente separada do corpo. Mas Alison estava viva e ela viu nitidamente quem fez aquilo com ela. Viu eles entrando no carro e indo embora. Como ela estava praticamente num campo na zona rural, ela começa, meio tonta, claro, a se arrastar até a estrada principal. Ela ainda não sabia o que tinha acontecido com o corpo dela, quando de repente ela começou a sentir algo molengo na barriga. Devido às facadas, os órgãos internos, as suas vísceras, tinham saído para fora da barriga. Ela pega a camisa que ela estava usando e enrola os órgãos como se fosse uma bolsa para segurá-los dentro do corpo dela e continua se arrastando. As 35 facadas, nenhuma atingiu nenhum órgão vital. E o estado que o corpo dela estava fez com que da cintura para cima todo o corpo adormecesse e ela não sentia dor. O pescoço de Alison estava cortado em toda a sua circunferência, mas foi um dos buracos cortados no pescoço que fez com que entrasse ar e ela conseguisse respirar. Alison conta que teve um momento que ela saiu do corpo e ela recebeu uma escolha. Ou ela morria ou ela lutava para chegar até a estrada. Então ela diz que volta para o corpo e sai se arrastando. Agora é o pior momento, é o momento mais inacreditável desse caso. Ainda tinha restado um pedacinho de carne que não tinha sido cortada no pescoço dela. Só que como ela se arrastava, esse pedaço se soltou. Então a cabeça quase caiu do corpo dela, ficando presa apenas por um fio de pele de um lado que segurava a cabeça do corpo. É inacreditável. É inacreditável. Então, com uma mão ela segurava os órgãos e com a outra mão ela segurava a cabeça, porque iria cair, ia se desprender do osso, porque na verdade estava presa só pelo osso do pescoço. A primeira vez que eu vi esse caso, que eu conheci, eu pensei que fosse até um meme da internet. Eu não pensei que fosse real. Eu estou contando agora e parece que eu estou contando uma piada, que é uma pegadinha. Parece que não é verdade, mas é exatamente assim como eu estou contando para vocês. Isso tudo aconteceu. Então Alison Bota consegue chegar na estrada. Passa um carro e para. Quando a pessoa olha uma mulher naquele estado, fica com medo, acelera o carro e foge. Só que passa outro carro. Esse homem desce, olha para Alison, a primeira reação que ele teve foi vomitar, mas ele chama a emergência, porque ele sabia que tinha um hospital próximo dali, a mais ou menos uns 25 minutos. Esse homem contou que os órgãos faziam um barulho estranho e os olhos dela estavam cinza. Depois de 1h08, a ambulância chega no local. O motorista foi junto com Alison. Quando ela chega no hospital, 2 enfermeiras desmaiam na hora que vem ela. O médico plantonista chamou todos os médicos, todos os enfermeiros que estavam no hospital naquele dia para ajudar a formarem uma equipe e ajudarem
a salvar a vida de Alison. A primeira coisa que eles fazem é colocar um tubo na garganta dela e começar a lavar os órgãos que estavam para fora. Como ela se arrastava e era uma zona rural, os órgãos tiveram contato com fezes de animais, mais a poeira, mais a sujeira do chão. Então eles tiveram que fazer essa lavagem porque estavam no estado deplorável. Eles reconectaram o pescoço no corpo dela, a parte que tinha sido cortada, todo o pescoço praticamente tinha sido cortado. Então eles costuram toda a volta do pescoço dela. O médico não tinha resposta para dar. Ele não sabia dizer como ela estava viva. É claro que agora a polícia entra em cena. A polícia disse que claro que ela ia morrer, não teria como ela sobreviver, seria impossível, e eles tinham pressa de conversar com ela para ver se ela conseguia dizer quem tinha feito aquilo. Eles levam um livro com fotos de criminosos. A Alison estava consciente, depois de algum tempo, claro, não foi no mesmo dia, mas pouquíssimo tempo depois, a polícia estava lá. A Alison estava consciente e aponta na hora quem eram os dois. Os dois eram Tenos e Franz. O outro não era Clinton, o nome verdadeiro era Franz. Mas a polícia precisava de um depoimento oral em voz alta. Ela apontando o dedo e mostrando quem eram, eles não podiam pegá-los. A polícia não podia ir atrás deles sem ter uma declaração oral por parte dela. O médico disse para a polícia que seria impossível, porque se eles tirassem o tubo de respiração, ela morria na hora. Alison, vendo o médico conversando com a polícia, puxa o médico pela roupa e manda ele tirar o tubo. Ele diz para ela que não, que era a morte certa, instantaneamente ela ia morrer. Insiste e pede que ele tire. Ele faz o que ela pediu. Ele tira o tubo e rapidamente ela fala que eles eram os criminosos que tinham feito aquilo com ela. Rapidamente também eles devolvem o tubo para a garganta de Alison. Agora a polícia, com a confissão oral, vai atrás deles. Não sei por que no caso desses a polícia tem que ter uma confissão oral numa situação dessas, mas cada país tem suas regras e tem suas leis. Eu não sei o que eles iam fazer se a pessoa fosse muda e surda. Eu não entendi nada dessa parte. Depois de um tempo, eu não sei exatamente quanto tempo levou, quanto tempo ela ficou internada. Claro que foi um tempo bem razoável. A Alison dá alta com seu corpo em ótimo estado, sem nenhuma sequela. Os dois criminosos eram de alta periculosidade e praticavam o satanismo. Eles tinham uma loucura, assim, uma loucura por fazer ritual com pessoas. Talvez a Alison nem tenha sido a primeira e a polícia nem saiba disso. Eles foram condenados à prisão perpétua sem direito a condicional. Mas infelizmente, quando a Alison sai do hospital, quando ela saiu do hospital, o médico disse que ela nunca mais poderia ter filhos, porque o útero tinha sido esfaqueado e estava muito retalhado. Seria impossível ela ser mãe biológica. Mas claro que a Alison Bota também superou isso daí. Ela teve 2 filhos biológicos. O útero dela foi capaz de gerar 2 crianças. Alison virou escritora e palestrante sobre assuntos de força e violência. Escreveu 2 livros. Um filme também sobre o caso de Alison Bota. Na África do Sul, muito tempo depois, fizeram uma lei que todos os condenados à prisão perpétua antes de 2004 estavam legíveis e poderiam pleitear a condicional. Durante a gravação do filme, Franz, de dentro do presídio, através de um telefone de um presidiário, ligou para o diretor do filme e disse que concederia uma entrevista se Alison escrevesse uma carta dando o perdão dela e assinando. Ele também queria os lucros retroativos dos livros, do filme e das palestras que ela dava. Ou seja, Franz queria participação no dinheiro de Alison. A Alison recusou. Consigo dizer 100% que eles ainda estão presos, mas tudo que eu li consta que sim.
que eles ainda os dois estão encarcerados. Alisson tem uma vida maravilhosa, sem nenhuma sequela no corpo. Ela cria os seus filhos e ela viaja muito, ajudando as pessoas com motivação. Vocês viram que eu fui direto ao ponto nesse caso. Eu não falei da infância dela, eu não falei da família, eu não falei de ninguém, porque é um caso que merece ir direto ao ponto. O caso em si é muito chocante, não precisa falar de ninguém a não ser dela e não precisa falar da vida dela antes disso. A vida dela antes disso era normal, uma pessoa normal, uma vida feliz, e graças a Deus a vida dela depois disso também ficou normal e feliz. Vocês já conheciam esse caso? Quando vocês viram a primeira vez, para os que conheceram, vocês acreditaram a primeira vez ou vocês ficaram em dúvida que poderia ser verdade uma atrocidade dessas? Pela atrocidade e por ela ter sobrevivido sem nenhuma sequela. O que vocês acharam? É a primeira vez que eu conto algo tão horrível, mas que a vítima sobreviveu e tá linda e feliz. Gostaram do vídeo? Deixa um like pra mim e te inscreve no canal. A gente tá chegando a 1000 inscritos. É bem difícil chegar a 1000 inscritos. Eu não sabia que era tanto. E eu preciso de vocês para conseguir isso. Até o próximo vídeo.